CSI da aviação, o caso dos exploradores da caverna da aviação. Tá? Lembrando que é um caso clássico e nós vamos hoje aqui fazer uma adaptação, né? Você, para conhecer essa concepção, você pode ver o nosso vídeo, onde eu faço a apresentação do que vai ser estudado nesse caso, e hoje nós vamos apresentar o caso 2. Nós não vamos dissecar, não vamos explicar o caso 2. Vamos apresentar o que é que vai ser abordado. Eu trouxe aqui uma gravação do caso real, aconteceu em 2013, 2014, é um fato, uma ocorrência antiga, mas atual em relação àquilo que nós vamos falar aqui. Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Lembrando que o caso dos exploradores de caverna, nós sempre orientamos que você estude esse caso. No nosso curso de perito, nós estudamos este livro porque é uma maneira do profissional da aviação abrir a sua cabeça para ter um pensamento filosófico ligado à ética, à moral e também à justiça. Eu sempre falo que os profissionais da aviação no Brasil não têm uma concepção jurídica, poucos. E às vezes o curso de direito aeronáutico que é dado, ele é insuficiente para desenvolver o pensamento jurídico, muito pouco. E aí, no nosso curso de perito aeronáutico, nós trabalhamos com vários casos e esse livro é um dos casos muito interessantes. E vamos fazer uma adaptação desse caso dentro da aviação, abordando casos reais, para que você tenha uma concepção jurídica. O caso 2, lembrando que vamos estudar vários casos. Olha só, pessoal, eu vou passar aqui o caso 2, lembrando que esse áudio aqui dá mais de 10 minutos. Eu vou pegar, analisar alguns trechos bem pequenos, não para analisar o caso, mas para apresentar. E no nosso documentário, aí sim, nós vamos estudar frase por frase, situação por situação, mas em síntese, uma aeronave vai para pouso no campo de Marte e o campo de Marte está fechado, está abaixo dos mínimos para operação de pouso, segundo as regras de voo visual, VFR. E o piloto, ele insiste com a controladora para que ela autorize. Aí está o problema. Por que que ele insistiu para que a controladora a autorizasse? Se ele estava em uma situação periclitante, por que que ele não progrediu para o pouso? E nós vamos ver aqui que a controladora de tráfego aéreo, de uma forma muito sábia, uma forma muito técnica, ela explica ali para ele as condições, não proíbe o pouso e deixa ao piloto ah, dar informações para que ele decida. Mas não, eu não sei por que, nós vamos estudar isso no caso, o piloto insiste em querer uma autorização. A controladora acertadamente não dá a autorização, depois ele muda para o controle de São Paulo, e aí nós não vamos ver isso hoje. Para o controle de São Paulo, a conversa se estende de uma forma prolixa, que eu não vejo sentido para isso. Tá? Mas o que nós vemos aqui é que o piloto não tem consciência jurídica sobre o que está acontecendo aqui. A controladora da Torre Marte, o controlador do APP São Paulo, deixa bem claro isso, na minha opinião. Falaram demais, eu falaria menos. Não acredito que eles tenham errado, mas o piloto, as condições estão abaixo dos mínimos, confirma intenções. Pronto. Ai, 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 ai. O comandante, o Papatango Hotel Lima Vitor, as condições estão abaixo dos mínimos, confirma intenções. E ele que se vire se vai pousar ou não. Agora, a minha pergunta é a insistência do piloto em querer autorização. Eu não entendi por que ele não progrediu para o pouso, uma vez que a controladora não proibiu. Deixa eu aqui abrir o. Caso o senhor autorize por parte é mais prudente e seguro para o voo. Deixa a informação bem clara para uma possível gravação. Então vamos lá aqui, deixa eu acertar aqui. Caso o senhor autorize para mais é mais prudente e seguro para o voo. Deixa a informação bem clara para uma possível gravação. Então,
ele começa a produzir prova contra si mesmo. Vou deixar bem claro para uma possível gravação. Se a senhora não me deixar ir para Marte, que é mais seguro, não existe essa conversa. Ah, se ele está se sentindo inseguro, e prosseguisse para Marte, comandante. A pergunta é: por que que o senhor não prosseguiu para Marte se o senhor estava numa situação de seguro? A controladora não te proibiu. Ela não poderia autorizar porque estava abaixo dos mínimos. Mas vamos lá. Não tenho como sair dele agora, nesse momento. Estou visual com a pista de Marte completamente. Tá. Ele fala assim: estou visual com a pista de Marte completamente. Vamos lá, pessoal. Aqui tem um detalhe: estou visual com a pista de Marte completamente. O piloto não é o elemento credenciado para avaliar as condições meteorológicas. Para avaliar as condições meteorológicas, é o meteorologista por intermédio do boletim. Se o boletim meteorológico, no caso o METAR, explicou que está abaixo dos mínimos, repito, piloto não é elemento homologado para definir as condições. O controlador é. A ICA 112 deixa bem claro que o controlador de tráfego aéreo, ele é sim, ele tem condições, ele é habilitado, credenciado para avaliar. Então, se o diante do METAR e mais o observação do controlador, o piloto ele não é competente, não tem formação para isso. Ah, que eu estou no setor que eu estou. Aí ele começa a falar coisas erradas. No setor que eu estou. Ah, o que determina as condições de visibilidade, de operação e visibilidade, não é o setor. É a minha. Olha só, o que é a definição de visibilidade para fins de definir a operação? É a menor visibilidade. Então, se o setor sul está uma visibilidade maior, mas o setor norte está com uma visibilidade menor, pronto, acabou. Não é a visibilidade onde o piloto está, onde ele está vendo, é a menor visibilidade. Tudo bem que ainda que no setor que ele tivesse, ali naquele setor, talvez aquele pedaço, aquele trecho, tivesse aí uma visibilidade de 4.000, seja lá o que for. Mas no aeródromo, não é a definição. Repito, piloto não é elemento credenciado para definir condições de pôr. Mas vamos lá. Possível gravação. Eu não tenho como sair dele agora, nesse momento. Estou visual com a pista de Marte completamente. Estou visual com a pista de Marte completamente. Não é o senhor que define as condições de Marte. O teto em Marte atualmente é 1.500 pés, então eu estou abaixo de 1.700. O pôr do sol foi ao 3050, é um turno noturno, e está fechado às afixas. Pronto. Ela explicou, eu não daria toda essa explicação. O piloto, comandante, Hotel Lima Vitor, está abaixo dos mínimos, confirma intenções. E ela explica que deu pôr do sol. Lembrando que Marte, os limites são diferentes do padrão, ela explica isso, dali as condições. E Vai prosseguir para Marte? E aí ela fala, ela dá as condições, deixando bem claro que as condições estão abaixo do mínimo, e faz a pergunta para ele: o senhor vai prosseguir para Marte? Então, comandante, se o senhor estava numa situação tão periclitante, a controladora aqui não proibiu o seu pouso. O teto não condiz com o que está dizendo aí. Nós precisamos explicar isso. Muitas vezes, pilotos dialogam ou discutem na fonia sobre as condições meteorológicas. Repito, piloto, você não é elemento credenciado para avaliar as condições. Você não tem conhecimento para isto. O controlador e o meteorologista têm. Então, tem que acatar o que está escrito. 5.500 pés, não muito mais. O 1.500 pés é coordenado pelo meteorologista. A torre não impõe nenhum teto. O pouso do senhor não está autorizado. Vento 160 com teto. Pronto. O pouso do senhor não está autorizado. E paga as informações para que ele, se quiser prosseguir. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que o senhor não prosseguiu, comandante? Eu não entendi isso, hein? Vamos lá. Meteorologia, eu preciso pousar em marcha. Eu não posso prosseguir para. Eu não estou no sentido seguro voar no Juliette. E nós estamos com segurança de curvar para a minha direita. Eu estou na vertical do campo de Marte, a 4.000 pés, como a senhora pode visualizar.
Repito, eu preciso enfatizar isso. Se o senhor está numa situação periclitante, como o senhor está dizendo, por que que o senhor não prosseguiu? Ela perguntou: o senhor vai prosseguir para Marte? Não. O que está em questão aqui é que ele quer uma autorização. Ela não pode autorizar. Isso ela não vai fazer, nem ela, nem o app. Não vou entrar aqui na outra fase, que ele fala com o app, que a conversa ainda é pior, tá? Pior ainda do que essa aqui. Mas vamos lá. Não estou visual o trato do senhor, o campo está cessado e não há coordenação com o meteorologista. Pronto. A gente vai parar por aqui, mas a conversa, ela se estende, tá? Ela se estende. Ele fala, como a senhora está me vendo? Olha que coisa interessante. Naquele momento ali do circuito de tráfego, ela não estava vendo a aeronave. Tanto é que não estava tão visual quando o comandante fala que ela não estava vendo. Ó, nesse momento eu não estou te vendo. Quem disse que eu estou te vendo? Ele falou, como a senhora está vendo? Não estou vendo. Então vamos lá, pessoal. Parece que esse caso é simples, esse caso não é simples, esse caso é complexo, é de uma profundidade, de uma beleza, de um caso de estudo, que nós vamos trazer todos os detalhes no nosso documentário, como o CSI da aviação. Esse aqui é o caso 2. E a pergunta que eu pergunto para todos os elementos, depois a gente vai envolver o app, o controlador app, que também, de uma forma magistral, trabalha nesse caso. A pergunta é: o que você faria como piloto? Mas, mais importante, lembrando que em direito, que é a nossa concepção aqui, não adianta você falar o que você faz. Apenas você tem que fundamentar, respaldar, alcançar respaldo que justifique aquilo. Se o piloto chegou em umas condições climáticas que ele se encontrou em emergência, aí eu faço a pergunta: condições meteorológicas adversas é emergência? Nessa época aqui não tinha um documento, que eu vou apresentar um documento do DCEA. Que documento excelente. Nesse documento, deixa bem claro que condições climáticas adversas pode ser considerada emergência. Mas cuidado, cuidado, cuidado. Se eu, piloto, vou fazer um voo para um destino e não faço um estudo dos boletins meteorológicos, e na minha decolagem, por exemplo, o aeroporto já está fechado, quando eu chegar lá, pode ser que as condições estejam degradadas e que comprometam o meu voo. E aí eu posso até declarar emergência conforme o manual que nós vamos ver. Mas cuidado, a rigor você não está em emergência. O controlador de tráfego aéreo vai dar todo o apoio, passar todas as informações para que você minimize todas as consequências. Mas há casos que as condições climáticas não são emergência. Você que se colocou em emergência. Você sabendo, isso aconteceu muitas vezes, sabendo ou devendo saber que o destino está fechado e você mesmo assim progrediu. Aí chega lá, declara emergência. Opa, comandante! Isso aí vai ser averiguado. Lembrando que todas as vezes que o piloto se encontra em emergência ou declara emergência, claro que ele vai ser investigado. E a pergunta, eu faço a pergunta, o professor Calazans não acusa, o professor Calazans pergunta. E a pergunta que eu faço é a seguinte: o comandante sabia que as condições climáticas estavam adversas? Eles sabiam com antecedência? Essa é a pergunta que eu faço. Pode ser, eu conheço um caso, eu vou explicar no meu documentário, pode ser que as condições meteorológicas elas tenham uma mudança imprevista, pode ser. Já aconteceu isso. E eu vou explicar um caso que eu participei, que a gente percebe que há sim. Então eu preciso saber, em uma investigação, nós precisaríamos saber. Tá? Agora, repito, eu estou analisando um ponto final aqui, ele já está no circuito de tráfego. A gente tem que retroceder e ver qual foi o ponto de partida no ponto de partida. Vamos supor que ele tenha decolado de Jundiaí. Quando ele decolou de Jundiaí, ele deveria ter feito o seu plano de voo. No plano de voo, requer
uma observação das condições meteorológicas. Como estava o campo de Marte no momento que ele decolou? Se estava, a título de exemplo, como hipótese, se estava fechado, não justifica ele progredir. Se fechou durante o percurso, a pergunta é por que ele não voltou? Essa é a pergunta. Se estava fechado. Mas a gente vai analisar. Mas a pergunta é: se ele fala que estava em situação difícil, periclitante, eu repito, por que o senhor não progrediu? A gente percebe aí que ele não quer progredir para um pouso à revelia. Pouso à revelia é pouso sem autorização. Ele não quer. Vocês vão ver no documentário que ele discute muito mais com a controladora. E com a PP, então, a discussão é longa e muito interessante, mas, resumindo, fica bem claro que ele quer que o órgão de controle, a PP, ou o órgão de controle, a torre, autorize. De onde você tirou isso, comandante? O senhor está em situação de emergência, ele, repito, que ele em nenhum momento ele declarou emergência. Ele não declara emergência. E a pergunta que eu faço, por que ele não declarou emergência? Se ele estava numa situação que não pode ir para cá, não pode ir para lá, poderia declarar emergência. Existe emergência diante das condições meteorológicas? Sim. Então, e a fundamentação legal e a fundamentação regulamentar. Tá? Qual é o regulamento que poderia basear? Ele poderia pousar a revelia? Tem uma coisa aqui que eu não passei aqui, vou passar no documentário, é que ele não queria que fosse reportado. Se ele progredisse para o pouso à revelia, ele seria reportado? Por que essa preocupação, comandante? Se o senhor tem fundamentação regulamentar que justifique, o senhor poderia progredir. Por muito tempo, eu fiz defesa de infração de tráfego aéreo. Muitas vezes, eu vi pilotos cometendo infração, mas na defesa, e nós conseguimos êxito em muitas defesas, porque nós percebemos que havia no regulamento tópicos que justificava a ação do piloto e conseguimos absolvição. Então, é possível, não estou falando que é, mas na fundamentação, regulamentação, a ICA 110, desculpa, a MCA 116, que é fraseologia, a ICA 112, a ICA 137, ou então até mesmo notando, de repente você tem alguma coisa que justifique. Era só partir, comandante. Tá? E a fundamentação legal. Aqui, pessoal, quando eu falo de fundamentação legal, eu estou falando de direito. A pergunta que eu faço, vou fazer uma pergunta, eu não acuso. O professor Casão fez uma pergunta. Ele estava em estado de necessidade para progredir? Se ele progredisse sem autorização, poderia responder ao artigo que fala sobre descumprimento de ordem legal de funcionário público, lembrando que o controlador é um funcionário público. Se ele pousou sem autorização, poderia ser enquadrado no Código Penal? No artigo, acho que é o artigo 312, mas deixa o artigo para lá, mas existe desobedecendo a ordem legal de funcionário público, pode ser sim um crime. É uma pergunta, não sei se isso aconteceu. Outra pergunta, ele colocou a aviação em risco, tem o artigo 261 do Código Penal, expor uma aeronave a risco, um voo a risco, pode ser enquadrado. Eu não estou dizendo que o piloto cometeu essas infrações, mas eu quero informar que no nosso documentário nós vamos estudar todas as hipóteses que estejam envolvidas aqui como hipótese. Tá? Mas, mais importante do que analisar o caso em si é abrir. Hoje, dificilmente um piloto, até mesmo controlador e muitos outros profissionais da aviação, tem uma concepção aberta, né? Abriu a sua mente. Hoje no Brasil nós não estudamos atitudes, comportamentos, condutas do piloto, manobras de piloto controlador, dentro de uma concepção jurídica. Esta é a finalidade do nosso documentário. E é por isso que nós trabalhamos aqui com a concepção de perito aeronáutico. Quando eu falo em perito aeronáutico, muitas pessoas entendem que perito aeronáutico é aquele profissional que vai trabalhar com acidente ou incidente. Também.
Mas a nossa proposta aqui é muito mais do que isso. Inclusive, tem um outro aspecto aqui, que é a fraseologia. Qual a fraseologia que o controlador deve usar nesses casos? Qual a fraseologia que o piloto deve usar nesse caso? Para que não haja corresponsabilidade. Parece brincadeira, mas se a controladora autorizasse o voo dele e essa aeronave viesse a acidentar, ela seria, sim, corresponsável com o resultado. Vou repetir, se ela autorizasse, ela não autorizou. Mas vem cá, professor Calazans, de uma forma geral, ela não pode autorizar, mas também não pode proibir. Viu só que coisa interessante? A controladora não pode autorizar, mas não pode proibir. Qual a fraseologia que ela deve utilizar para que ela se isente de responsabilidade, mas ao mesmo tempo dê ao piloto todos os meios para que ele possa fazer o pouso mais seguro? No primeiro caso que eu mostrei, lá no, vocês podem ver no nosso canal do YouTube, o controlador de tráfego aéreo, no outro caso, ele proibiu a aeronave pousar em condições meteorológicas adversas. Ele proibiu. E eu faço a pergunta: se a controladora proíbe o pouso e essa aeronave vem se acidentar, ela responderia pelo resultado do acidente e talvez possível vítimas fatais? A gente percebe aqui que o controlador, ele fica no certo limbo. Eu coloquei essa situação muitas vezes para pilotos, para os controladores, e eu vi as mais diversas e divergentes respostas, e muita gente fala de bom senso. Eu sou horrivelmente contra a palavra bom senso. Não existe a palavra bom senso. Quando você ouvir essa palavra bom senso dentro do tráfego aéreo, por favor, tenha um comportamento adverso. Não existe bom senso. O que existe é ignorância, desconhecimento das regras, desconhecimento das leis, e o controlador, o piloto, ele às vezes ignorando, ele acha, não, deveria ser assim. Então, a palavra mais horrível, inclusive, infelizmente, muito utilizada no tráfego aéreo, é bom senso. Quando o camarada fala bom senso, ele é um ponto inicial. Ele ignora as regras, ignora as suas responsabilidades, não tem noção nenhuma de responsabilidade, não tem noção nenhuma de concepção jurídica. E aí a falha do nosso sistema de ensino. Quando um controlador e um piloto fala de bom senso, existe responsabilidade, tá? Existe habilidade para resposta. Existe meios para justificar a sua conduta. Não pode haver interpretação subjetiva, não é o caso, é ignorância mesmo. E essa ignorância nos assusta. Tá? Nos assusta. Não, porque eu faria aquilo e eu faria aquilo. Se eu deixar a bel do usuário, a interpretação das normas, o piloto acha isso, e o copiloto acha aquilo, o controlador acha aquilo, vira essa discussão aqui de meia hora na fonia e o piloto fica circulando e ele não sabe se pode pousar, se não pode pousar, a gasolina acabando, eu poso, não poso, tá fechado, tá aberto, Responsabilidade. Então, bom senso, controlador e piloto, tira essa palavra da sua boca e principalmente da sua mente, porque o que está acontecendo não é falta ou presença de bom senso, é ignorância da responsabilidade e é a proposta da nossa concepção de perito aeronáutico. E assim nós acabamos. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, será sempre um grande prazer tê-los a bordo. Este caso, eu não consegui nesse nosso bate-papo inserir nem 10% daquilo que a gente vai conversar em nosso documentário. Para mais informações sobre o nosso documentário, eu vou deixar os links aqui dos nossos grupos do WhatsApp, professor Calazans, e também do link de como você adquirir esse documentário. Participe do grupo do professor Calazans, do Calazans Aviation, e também de outro grupo, de Calazans Perito Aeronáutico. Um abraço e tudo de bom.